Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai começar a nossa primeira aula da série para a revisão da segunda prova. Nessas aulas, eu vou fazer exercícios que englobam todo o assunto da disciplina e que são modelos, assim, são uma prévia do que vocês podem ver na prova, certo? Na verdade, eu procuro puxar um pouquinho mais o nível nas questões de exercício e de revisão, para depois pegar um pouquinho mais leve na prova, mas só um pouquinho. Então, vamos lá para o primeiro exercício. A Polícia Internacional deseja gerenciar dados de terroristas. Para esta finalidade, existem dois arquivos. O arquivo 1, terrorista.dat, que possui dados sobre os criminosos e utiliza a estrutura terrorista para cada registro. E 2, atentado.dat, o qual utiliza a estrutura atentado e possui dados sobre os crimes realizados. E como são essas estruturas, né? Terrorista e atentado? A gente tem aqui embaixo, quais são os campos que compõem cada uma dessas duas estruturas. Isso aqui já é dado na questão, certo? A gente não vai precisar ficar inventando os campos para cada estrutura. A questão define como é que você vai colocar lá a sua estrutura, sua struct, no seu código em C. Por exemplo, a estrutura terrorista, ela vai ter 3 campos. Vai ter um campo código, que vai ser um inteiro, um campo nome, que vai ser uma string de até 30 caracteres, e o número de um passaporte, que também vai ser uma string de até 10 caracteres. Já a estrutura atentado, ela vai conter um código. Aí prestem bem atenção, esse código aqui é o mesmo código do terrorista, certo? Porque aí a gente vai saber quem foi o terrorista que cometeu esse atentado, certo? O país, que vai ser representado por uma string aqui de até 30 caracteres, e o número de vítimas, que vai ser modelado como um inteiro, certo? Então a primeira tarefa da gente é definir essas structs, mas vamos terminar primeiro de ler todo o enunciado da questão para entender a questão como um todo e depois partir para o código. Você deverá criar um programa em C usando as seguintes diretrizes. Aqui, essa questão ela vai dizer função por função o que é que cada uma delas vai fazer. Então você não precisa se preocupar muito em como você vai estruturar seu programa. A questão já diz como é que o roteiro que você tem que fazer para completar essa questão. Já tem outras questões, vocês vão ver, por exemplo, na lista de exercício, que eu digo assim, são esses requisitos e estruturem as funções do jeito que vocês quiserem, né? E aí vocês aqui vão utilizar a definição de funções do jeito que vocês acharem melhor, mas eu sempre coloco uma restrição, né? Na questão lá eu coloque pelo menos a definição de 2 funções além da main. Então, ali, além da main, você é obrigado obrigado não, né? Mas, assim, para contar todos os pontos da questão, você tem que definir pelo menos 2 funções além da função main. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão do terrorista. Então, passo número 1. Implementar a função inserir terrorista, que recebe como parâmetro uma struct do tipo terrorista. Essa função deverá inserir os dados de um novo terrorista no final do arquivo terroristas.dat. Então, a gente vai seguir todo aquele procedimento, né, de criar um ponteiro para um arquivo, passando o nome do arquivo como parâmetro. O modo vai ter que ser, eu vou inserir os dados no final do arquivo. A gente aprendeu isso na aula, né? A gente tem que usar o modo A, né? E aí, se você for usar nesse enunciado, eu não deixei claro, mas você pode utilizar o texto ou binário, certo? Nessa resolução, em específico, eu utilizei binário, mas se você utilizar texto na prova, não tem problema nenhum. Você pode escolher qual o tipo de arquivo que você sabe trabalhar melhor, certo? Então, como no caso eu estou usando binário, eu vou abrir no modo AB, né, que é Append Binary, para escrever sempre no final do arquivo terrorista.dat. Ok, pessoal? Passo número 2. Implementar a função inserir atentado, que recebe como parâmetro uma struct do tipo atentado. Essa função deverá inserir os dados de um atentado de um terrorista no final do arquivo atentado.dat. Então, mesma coisa, certo? Do passo 1, só que para atentado. Mas tem um detalhe a mais aqui, né?
antes da inserção, verificar se o código do terrorista existe no arquivo terrorista.dat. Caso não exista, exibir uma mensagem que não foi possível inserir o registro. Ou seja, para você conseguir inserir um atentado no sistema, é preciso que aquele terrorista que cometeu o atentado já tenha sido inserido anteriormente, certo? No programa. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o código do terrorista, que vem junto desse parâmetro aqui, né, do atentado, e vai ter que abrir o arquivo de terrorista só para leitura, então modo R, e aí eu vou percorrer atrás do código do terrorista, certo? Se tiver, eu insiro o atentado, se não tiver, eu exibo uma mensagem de erro. Passo número 3. Implementar a função buscar terrorista, que recebe como parâmetro uma rede char de nome com até 31 posições. Esta função deverá exibir os dados de um terrorista e todos os atentados praticados por ele. Caso não seja encontrado um registro, informar uma mensagem de erro. E aí, preste atenção no detalhe, a gente vai ter que abrir 2 arquivos aqui. Vai ter que abrir o de terrorista, para procurar o terrorista pelo nome, né? Aí vai se encontrar, né, o terrorista, vai pegar, vai imprimir os dados dele na tela, terrorista, código tal, nome tal, número de passaporte tal. E aí vai pegar esse código e de posse desse código vai abrir o arquivo dos atentados e vai procurar todos os atentados cometidos por aquele terrorista para imprimir os dados na tela também. Mas se você varrer lá todo o arquivo de terroristas e não encontrar nenhum terrorista com esse nome específico que foi passado como parâmetro, aí você vai informar uma mensagem de erro, né? Dizer terrorista não encontrado, algo do tipo. Então aí, ó, você vai ter que ter 3 funções, né? Essa primeira aqui, ele só insere sem fazer nenhuma verificação, né? A segunda, inserir atentado, ele vai procurar o terrorista. Se não tiver o terrorista, ele não insere o atentado. E a terceira, ele vai buscar o terrorista. E se tiver o terrorista no arquivo de terrorista, ele vai ter que ir no arquivo de atentado para procurar todos os atentados relacionados ao código daquele terrorista. Terminadas essas três funções, né? Que é a parte mais difícil da questão, porque envolve o assunto novo de manipulação de arquivos. Aí vem a função main. A função main, ela vai orquestrar o programa como um todo, certo? E aqui tem os detalhes dela. Olha só. Implementar a função main. A função principal deverá exibir repetidamente um menu composto das seguintes opções. A opção número 1, inserir novo registro. Se o usuário escolher essa opção, o programa deverá ler os dados de um terrorista e chamar a função inserir terrorista. Opção número 2, inserir atentado. Deverá ler os dados de um atentado e chamar a função inserir atentado. E opção número 3, buscar dados. Deverá ler um nome e chamar a função buscar terrorista. Por último, a opção 4 é sair do programa. Ok, gente? Então, uma questão aí bem complexa, compreende todos os assuntos da disciplina, né? Acho que a gente só não vai trabalhar, se bem que trabalha a parte de vetor com a manipulação de string, né? Mas assim, a gente não vai precisar criar nenhuma estrutura de dados do tipo vetor ou matriz para colecionar esses terroristas, né? Vai ficar sempre buscando e escrevendo no arquivo. Então vamos lá, gente, para o Code Blocks. Eu já deixei aqui o gabarito da questão, né? E eu vou explicar cada pedacinho do código. Deixa eu só ajeitar aqui no... Pronto. Tá aqui o Code Blocks, né? E eu vou mostrar para vocês... Um minuto. Ok. Vou mostrar para vocês aqui, né, como é que funciona esse código. A primeira parte, acho que não tem muita dúvida, né, é tranquila. É a definição dos structs que foram lá definidos, né? A struct terrorista,
e a struct atentado, né? É só copiar praticamente um copia e cola lá do enunciado da questão, né? Eu estou usando aqui o typedef, né? Só porque eu não quero ter que repetir a palavra struct lá embaixo. Mas o uso do typedef é opcional, eu sempre uso porque eu acho que facilita, né? E aí, ó, tem aqui o código do terrorista, o nome do terrorista, o número do passaporte dele. E a struct atentado, né? Também aqui, tranquilo, o código do terrorista, né? Lembrando que esse código aqui é o mesmo código desse struct aqui, né? Tá relacionando as duas tabelas, digamos assim. Isso é um princípio de conceito que vocês vão ver em banco de dados, certo? Mas é uma cadeira que vocês vão ver lá na frente, mas vai ter algumas coisas parecidas com isso. Então é bom a gente já ir treinando como é que vai funcionar, né? Os programas da gente. Tem a string, que é o nome do país, a quantidade de vítimas. Então vamos para a nossa primeira função. Essa aqui é a função inserir terrorista, que vai receber uma struct do tipo terrorista como parâmetro, né? Vamos colocar um exemplo aqui, ó, de como seria. Aqui está uma representação da memória do computador, né? E aí eu vou ter aqui, ó, colocar em preto. Registro, ponto, nome, recebe Paola, digamos que seja eu a terrorista, né? Aí vem registro. Faltou o código, né? Fica assim, ó. Deixa eu colocar logo passaporte. Passaporte também é uma string, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui em cima, ó, opa. Registro, ponto, código 1, né? E, oh meu Deus, por que ele tá assim? E agora, registro, ponto, passaporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então a gente tá aqui com o nosso registro, que vai ser dado como entrada, né? E aí, ó, aqui, deixa eu colocar de volta no meu lápis em amarelo, né? Aqui eu vou ter, ó, a parte que vai manipular o ponteiro do arquivo. Eu vou criar um ponteiro para um struct do tipo file, né? E aqui, ó, asterisco ft, que é file terrorista, né? Aí eu chamo o fopen, passando o nome, né? terrorista.dat, eu quero abrir esse arquivo no modo AB, que é append binary. O que é que isso quer dizer? O que é que esse append faz? Só lembrando, né, o assunto da aula passada, que o append, ele vai procurar um arquivo que já existe, né? O arquivo tem que existir lá. E aí ele vai colocar o ponteiro no final do arquivo, certo? No final do arquivo. Lembra que a gente falou que só dá seta amarela? Olha aqui, ó, famosa seta amarela. E aí ele vai abrir, né, o arquivo, vai colocar a seta amarela no final do arquivo, ou seja, na primeira posição livre para escrita de arquivo. E aí, ó, eu verifico se o fopen foi realizado com sucesso, né? Se fterrorista foi igual a null, eu vou imprimir uma mensagem de erro ao abrir o arquivo. Se não, ou seja, ele é diferente de null, isso quer dizer que eu consegui abrir o arquivo com sucesso, né? Aí eu chamo a função fwrite, né? Passando o quê? Eu tenho que passar todos esses argumentos aqui, todos esses parâmetros para dar certo. O primeiro parâmetro é o endereço, é isso mesmo, né? É o endereço do registro, que é o terrorista que eu estou passando como argumento, né? Então eu vou puxar dados daqui, desse endereço de memória do meu computador, e eu vou escrever aqui, ó, dentro desse outro ponteiro, né? Então eu estou passando aqui um endereço de memória, e aqui eu estou passando todo o endereço outro endereço de memória. Esse aqui é digamos que esse seja o target, e esse aqui é o destination, né? Eu estou puxando coisas desse endereço de memória para esse aqui, né?
E quantos bytes? Aí eu vou utilizar essas duas informações aqui, ó, para calcular a quantidade de bytes. Eu vou pegar uma estrutura que é do tamanho do terrorista, digamos que essa estrutura tenha 8 bytes, né? E aqui eu vou multiplicar por essa quantidade. 8 vezes 1 vai dar 8. Então, ó, pega a partir desse endereço de memória 8 bytes e joga nesse endereço aqui, né? Então, isso tudo aqui eu passo para dentro da função fwrite e ele vai escrever os dados em um arquivo do tipo binário no arquivo terrorista.dat. Ok, gente? Então, é assim que funciona, assim que funciona essa função. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, né? Por e-mail, etc., pelo chat do Classroom, do jeito que vocês acharem melhor. Vamos voltar aqui para o PyCharm para a gente ver qual é a próxima função, né? Então, a próxima função que a gente vai fazer é a inserir atentado. Então, vamos lá. Agora vocês estão enxergando direitinho, né? Eu estou usando esse aplicativo novo aqui, né? Chamado Point2Fix. E aí, estou apanhando um pouco, mas acho que fica melhor para vocês entenderem. Por isso que está demorando um pouco as transições. Vamos lá, inserir atentado. Lembrando lá, o enunciado diz o quê? Ó? Recebe um atentado como parâmetro e vai tentar escrever os dados desse atentado dentro do arquivo atentado.dat, né? Então, a princípio seria bem parecido com o inserir terrorista. Só que tem um detalhe todo especial, certo? A estrutura do atentado tem um código, né? Que é o código do terrorista. E aí eu tenho que ver se esse código de terrorista já está cadastrado na minha base de dados. E a minha base de dados de terrorista é o arquivo terrorista.dat. E aí, por isso, a função vai ficar mais complicada. Por quê? Eu vou ter que criar aqui dois ponteiros. Um ponteiro do arquivo terrorista, file terrorista, e um ponteiro para o arquivo de atentado, certo? File atentado. Vou criar esse inteiro existe, que ele vai representar, eu vou ter que navegar, né, percorrer todo o arquivo de terrorista. E aí, se no final, quando eu encontrar, né, se eu encontrar um terrorista com aquele código, meu existe vai virar 1, e aí eu vou saber que eu encontrei aquele terrorista, para poder escrever o atentado no arquivo. Se não, ou seja, eu naveguei todo o meu arquivo de terrorista e não encontrei nenhum com aquele código, aí eu não vou conseguir inserir esse atentado na minha base de dados. E aí eu também criei aqui, ó, o terrorista, que vai receber os dados, né, do terrorista do arquivo, caso eu encontre esse terrorista no arquivo. Aí essa primeira parte é só declaração de variável, né? Todas as variáveis que eu preciso no decorrer da minha função, os dois arquivos, o inteiro existe e a struct terrorista reg. Aqui eu vou chamar o fopen para os dois arquivos, né? Vou chamar e estou atribuindo para os seus ponteiros respectivos, né? File terrorista recebe o fopen de terrorista.dat no modo read binary. Eu não vou precisar escrever nesse arquivo, né? Eu só vou ler, então por isso que é read binary. E em seguida, o file atentado vai receber na atribuição o resultado da função fopen, passando como parâmetro o arquivo atentado.dat no modo AB, que é o append binary, né? Então vai escrever no final do arquivo, para a gente não perder dados. Como eu estou abrindo dois arquivos, eu tenho que verificar se os dois deram certo, né? Então, se um ou outro deu errado, ó, se o file terrorista foi igual a null, ou se o file atentado foi igual a null, isso quer dizer que pelo menos um dos dois, ou os dois, deram errado, né? A fopen não foi executada com sucesso. Nesse caso, eu vou imprimir uma mensagem de erro ao abrir arquivo. Se não, aí aqui é que vem toda a rotina, né, de procurar o terrorista, se encontrar, inserir o atentado, se não, dá uma mensagem de erro, certo? Então, vamos lá. Se não, aí olha só, enquanto, aí aqui está a leitura do arquivo, né, ele vai ler um por um, chamando a função fread, que é a função que lê de arquivo binário, porque eu estou tratando de arquivo binário. E estou passando aqui, né, os 4 parâmetros.
o endereço onde eu vou guardar o que eu estou lendo do arquivo, o tamanho, a quantidade de bytes que eu vou ler, né, que vai ser esse tamanho aqui vezes essa quantidade aqui, o tamanho de um registro, de um struct terrorista multiplicado por 1, e de onde eu vou ler isso, né? Eu vou ler desse endereço de memória aqui, que é o file terrorista. E aí a gente já sabe, né, que ele vai tentar ler uma estrutura de dados dessa. E aí ele vai retornar 1 se der certo, né? 1 maior que 0, isso quer dizer que se essa condição aqui for verdadeira, é porque a gente conseguiu ler com sucesso os dados de um struct do tipo terrorista. Se isso aqui fosse igual a 0, né, isso quer dizer que a gente não conseguiu ler e chegou no final do arquivo, né? E aí a condição é falsa e ele sai do while. E eu coloquei duas condições aqui, ó. Enquanto eu tiver coisas para ler, né? E meu existe foi igual a 0. Né? Lembrando que eu vou mudar o valor do meu existe, eu estou inicializando ele aqui em cima como 0, e ele vai permanecer como 0 até eu encontrar o terrorista com aquele código. Né? E aí eu vou mudar o valor de existe e essa condição vai passar a ser falsa. Então, essas duas condições têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo para eu conseguir ter acesso ao if dentro do while. Né? E aí, se eu entrar aqui dentro do while, isso quer dizer duas coisas. Quer dizer que eu consegui ler um novo terrorista do arquivo de terrorista e que eu ainda não encontrei o terrorista que eu queria. Né? E aí eu vou fazer a verificação. Se reg.código, quem é reg? Reg é a struct terrorista que eu estou guardando as informações que eu estou lendo do arquivo. Né? Então, eu acabei de ler do arquivo um terrorista, guardei dentro da variável reg. E aí, ó, se reg.código for igual a registro.código, quem que é registro.código? Registro.código é o que a gente recebe como parâmetro, certo? Demorei um pouquinho para achar. Então, se o que a gente recebeu como parâmetro, o código dele, for o mesmo do que a gente acabou de ler do arquivo, isso quer dizer que a gente encontrou o terrorista que a gente queria. E aí eu vou mudar o valor de existe para 1. Porque da próxima vez que ele for testar o while, mesmo que eu ainda tenha novos terroristas a serem lidos, ou seja, essa primeira condição aqui vai ser verdadeira, essa segunda vai se tornar falsa. Né? Porque a gente mudou o valor de existe. Existe vai passar a valer 1 e essa condição aqui vai ser falsa e eu vou sair do meu while. Ok, pessoal? E aqui eu vou fazer a lógica, nessas linhas aqui, eu vou fazer a lógica depois de percorrer todo o arquivo de terrorista. Aqui, ó, se existe, ou seja, se existe for igual a 1, eu vou chamar o fwrite, certo? Do mesmo jeito que a gente chamou na função insere terrorista, né? Passa aqui o registro, que é de onde a gente vai ler, né? O target, aqui vai ser o destination, e aqui vai ser a quantidade de bytes que eu vou escrever no meu destino, né? No meu destination. Só um detalhe aqui, né? Nesse if, a gente está comparando com igual a igual, com esse operador aqui, relacional, porque se tratam de inteiros. Se eu tivesse que comparar nomes, que é como a gente vai fazer quando a gente chamar a função busca terrorista, eu tenho que chamar a função da biblioteca string.h, que é strcmp. Né? E a gente vai ver como é que usa, tem um exemplo dela na função busca terrorista. Mas enfim, só para deixar claro, né, a gente tomar cuidado com o tipo de comparação que a gente vai fazer. Porque senão, se código fosse uma string, não faz sentido a gente comparar dois vetores, né? A gente tem que chamar essa função que compara os vetores para a gente. Mas voltando aqui, né, se existe, a gente vai escrever, né, esse atentado no arquivo de atentados. E aqui está errado, né? Mas assim, funciona, né? Porque existe struct atentado, mas eu prefiro colocar direto o apelido que eu botei através do typef, né? Mas o código funciona desse jeito. Atentado. E se não, ou seja, se eu percorri todo o meu arquivo terrorista.dat e não encontrei nenhum terrorista com aquele código que eu recebi como parâmetro, isso quer dizer que eu não vou conseguir inserir o atentado. E vou imprimir uma mensagem de erro dizendo terrorista não cadastrado nas nossas bases de dados. Pronto. E aí no final, né, não esquecer de dar o close
nos 2 arquivos, para a gente encerrar aí a escrita dos arquivos com segurança. Ok, gente? Essa aqui é a segunda função que ele pede, né? Que é a função inserir atentado. E aí, vamos voltar lá no PyCharm para a gente ver a próxima função que a gente vai falar, que vai ser, ó, essa função buscar terrorista. Deixa eu dar uma diminuída aqui de leve, só para a gente conseguir enxergar, na tela a função toda. Pronto, vamos lá falar agora sobre a terceira função, que é a função busca terrorista. Bom, busca terrorista, lembrando o enunciado da questão, o que é que ela vai fazer? Ela vai ler um nome, né, que é o nome do terrorista, e vai buscar os dados daquele terrorista no arquivo terrorista.dat. Se ele encontrar um terrorista com aquele nome, aí ele vai atrás do arquivo de atentados e vai imprimir na tela todos os atentados que aquele terrorista cometeu. Se ele não encontrar um terrorista com aquele nome no arquivo terrorista.dat, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, a dinâmica aqui é muito parecida com a função de inserir atentado, né? Eu vou ter que mexer nos 2 arquivos, então eu criei o ponteiro para o file terrorista e para o file atentado, criei o inteiro existe, né? E criei aqui, ó, as 2 structs, a struct de terrorista e a struct de atentado, que eu estou chamando de reg e reg1. Chamei a função fopen para os 2 arquivos e percebam que aqui eu só estou fazendo leitura, eu não estou fazendo escrita em momento algum. Então eu abri os 2 arquivos no modo RB, Read Binary, né? Verifico se está tudo ok com os fopens, se os 2 fopens foram executados com sucesso, né? Se porventura algum deles deu errado, essa condição aqui vai ser verdadeira, então eu vou imprimir a mensagem erro ao abrir o arquivo e acaba aí a função, né? Eu só chamo o fclose lá embaixo. Se não, aí aqui vem, né, toda a dinâmica de leitura de arquivos. Esse aqui é o centro, né, o cerne da nossa função. E aí vai ser muito parecida com a função anterior, né? Enquanto o fread, né, a partir do file terrorista, essa quantidade de bytes aqui que eu vou ler a partir desse file terrorista, para armazenar dentro desse endereço de memória, que é a minha variável local reg, enquanto isso for maior que 0, isso quer dizer que eu acabei de ler um novo terrorista lá do arquivo de terroristas. Não cheguei ainda no final do arquivo. Com esses dados em mão, eu vou comparar o nome do terrorista que eu li do arquivo com o nome que eu recebi como parâmetro da função. E aí, lembra o que eu falei lá atrás? Para comparar vetores, a gente não pode usar o operador relacional igual. Aí a gente vai ter que chamar essa função aqui, né? String compare, que é strcmp, função da biblioteca string.h. Então você tem que dar lá em cima o hashtag include menor que string.h maior que, né? Para poder funcionar. E aí eu estou comparando essas 2 strings aqui, né? Reg.nome, que foi o que eu li do arquivo, e nome, que foi o que veio como parâmetro da função. Essa função, ela vai retornar um código, né? E os códigos vão ter diferentes significados. Se ele retornar 0, isso quer dizer que as 2 strings são iguais. E é exatamente isso que a gente compara, né? Se o resultado de string compare for igual a 0, isso quer dizer que a gente achou no nosso arquivo de terroristas um terrorista que tem o mesmo nome que a gente recebeu como parâmetro. Nesse caso, existe passa a ser igual a 1, a gente encontrou, né, o nosso terrorista, vai imprimir os dados dele. Aí vai imprimir, ó, o código, o nome e o passaporte. Isso tudo aqui na mesma linha, né? E aí depois que a gente imprimir os dados dele, aí a gente vai atrás dos atentados que ele cometeu no arquivo de atentados.dat. Aí vai ter um outro while, chamando a função fread novamente. Dessa vez eu estou guardando os dados lidos dentro de reg1, da variável reg1.
Tô lendo aqui a quantidade de bytes do tamanho de um atentado, né? E vezes 1, que eu tô lendo um atentado por vez. E tô lendo a partir do meu ponteiro para o arquivo file atentado. Enquanto o resultado dessa chamada de função fread for maior que 0, isso quer dizer que eu acabei de ler um novo registro de atentado e guardei dentro da minha variável reg1. E aí aqui dentro eu verifico se o código de reg, né, que foi o terrorista que eu encontrei, é igual, nesse caso, como é inteiro, eu posso utilizar o operador relacional igual, é igual ao código que eu acabei de ler do arquivo, reg1.código. Se os dois códigos forem iguais, isso quer dizer que eu encontrei um atentado cometido por aquele terrorista, certo? E aí eu vou imprimir os dados desse atentado. Vou aqui, país, reg1.país, vítimas, reg1.vítimas. E aí, por exemplo, digamos que o terrorista João tenha 2 atentados, um na França e um na Inglaterra. Aí vai aparecer assim o resultado, né? O código de João, sei lá, 35, o nome dele, então 35 João, e o passaporte, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em seguida vai aparecer país, França, número de vítimas, 50. E depois Inglaterra, que foi o segundo atentado que ele cometeu, e a quantidade de vítimas lá desse atentado, 100 vítimas, não sei, né? E por aí vai, né? E aí ele vai percorrer todo o arquivo de atentado em busca de atentados cometidos por aquele terrorista, e se encontrar, à medida que ele vai encontrando, até o final do arquivo, ele vai imprimindo na tela, certo? E aí aqui, isso é para o caso de a gente percorrer todo o arquivo de terrorista e não encontrar o terrorista que a gente queria. Nesse caso, existe e vai permanecer como 0, né? Eu não vou ter modificado o valor de existe aqui nessa linha. Então, se não existe, eu vou imprimir terrorista inexistente, né? E aqui abaixo eu finalizo dando o fclose nos 2 arquivos. Ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui no PyCharm. Olha aí, aparecem os fcloses, né? E termina a função. Agora a gente vai para a nossa última função, certo? A função main. Essa função main aqui, ela é bem tranquila, né? Bem parecida com aquela função que a gente fez naquele exercício da agenda de contatos, né? Eu resolvi modelar dessa vez com o if-else, e da outra vez a gente tinha usado um switch case. Dessa vez eu usei um if-else para a gente ver, né, que dá para usar as duas estruturas condicionais tranquilamente, né? Aí aqui na main eu vou criar o terrorista e o atentado, as duas variáveis. Sim, minha gente, uma coisa muito importante. Eu não coloquei nessa questão, mas em todas as questões que eu peço, tanto de lista de exercício quanto de prova, tem a condição de que é proibido utilizar variáveis globais. Então apaguem o conceito de variável global da cabeça de vocês, né? Porque aqui a gente vai sempre utilizar variáveis locais e a gente vai trabalhar nessas variáveis locais chamando as funções, né? Se for do tipo vetor ou matriz, a gente passa a referência como parâmetro, e se for de um tipo simples, a gente passa o endereço, né? Que a gente vai mexer nele lá dentro. Então vamos lá. Se a gente for alterar ele lá dentro da função, né? Se não for, pode passar uma cópia daquele valor que não tem problema nenhum. Então eu vou precisar dessas 4 variáveis aqui. A variável de struct terrorista, a variável de struct atentado, o nome, se eu for chamar a função busca terrorista, né, eu vou precisar desse nome aqui, né, que é um vetor de char, é um string, e o int opção, que vai ser a opção que o usuário vai escolher. Aqui eu vou colocar todo o menu dentro de um do while, né, então enquanto minha opção for diferente de 4, eu vou ficar aqui dentro, né. Aqui a opção, por enquanto, eu não coloquei nada, então ele vai executar pelo menos a primeira vez, para depois fazer o teste, ok? Então ele vai executar pelo menos uma vez. Vai imprimir o menu na tela, printf, opção 1, inserir terrorista, 2, inserir atentado, 3, buscar terrorista, 4, sair. Vai ler com o scanf e vai guardar dentro do inteiro a opção.
Se a opção for 1, ele vai querer inserir o terrorista. Aí ele vai pegar os dados do terrorista, né, essa parte daqui. A gente já aprendeu bem direitinho, né, como é que trata aí a leitura de string do teclado. Vai pegar o código, que é um inteiro, vai pegar o nome, que é uma string. Por isso a gente usa o flush. Antes da gente dar um scanf numa string, a gente chama esse flush por segurança para limpar o buffer, né, de entrada de dados, para a gente não pegar nenhum dado que a gente não queira. Depois do flush, a gente chama o scanf, né, utilizando aquele códigozinho aqui, né, o tamanho máximo da string, ou até chegar num /n, né, no final de uma linha, que é quando o usuário dá enter. E vai guardar tudo aquilo que o usuário digitar no teclado e vai guardar dentro dessa variável aqui, né, reg.nome. A mesma coisa para o número do passaporte. E aí, depois que pegar código, nome e passaporte, vai chamar a função inserir terrorista, passando a struct terrorista, certo? E aí ele vai fazer toda aquela rotina de escrever no arquivo. Se não, se a opção for 2, ele vai querer inserir um atentado. E aí, mesma coisa, vou informar os dados do atentado, vai ler o código, o nome do país e o número de vítimas. Vai guardar tudo dentro da minha variável do tipo struct atentado, né, reg1, e vai chamar a função inserir atentado, passando o reg1 como parâmetro. E por último, tem a opção 3, por último não, né, porque ainda tem a opção 4 que vai sair do while, mas aqui, enfim, que está modelado é a opção 3. Eu vou pedir o nome, que é a função busca terrorista, né, e vou chamar a função buscar terrorista. Ok, gente? E agora a gente vai dar uma executada nesse programa para a gente ver o programinha funcionando, tá? Então, eu vou rodar aqui, ter certeza. Opa! Deixa eu ver se deu algum problema. Aparentemente tudo ok, né? Build log, ok. Então vamos rodar o programinha. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Pronto, vamos lá. Primeiro eu vou inserir um terrorista, né? Então o código do terrorista é código 1, o nome é Paola e o passaporte é 123456. Ok, aí agora eu vou inserir um atentado. Número 2, o código do terrorista vai ser 1, né? Que é o terrorista que eu acabei de inserir. O país vai ser Brasil e o número de vítimas vai ser 36. Pronto. Eu posso colocar umas mensagenzinhas também para ajudar o usuário, né? Terrorista inserido com sucesso, atentado inserido com sucesso. Eu não coloquei essas mensagens porque assim eu estou pensando em fazer a coisa mais enxuta possível para a gente fazer em menos tempo, certo? Agora eu vou tentar inserir um atentado com um terrorista que não existe. Por exemplo, um código 2 aqui. O país é a França e teve 0 vítimas. Aí, olha só. Terrorista não cadastrado nas nossas bases de dados. Isso quer dizer que ele não foi capaz de inserir esse atentado porque o terrorista não existe. Então, vamos inserir mais um terrorista. Vou chamar aqui 1. O código do terrorista é 2. O nome é Paulo. E o número do passaporte é alguma coisa assim. Pronto, agora vamos inserir o atentado de Paulo, né? Inserir um atentado, olha só. Ele fez um atentado, sei lá, na Argentina. E esse atentado teve 10 vítimas. Olha aí, inseriu com sucesso. E agora vamos tentar buscar um terrorista, né? Vou teclar aqui a opção 3, informar nome, Paola. E ó, Paola, o código é 1. E o passaporte é 123456. Ela fez... Eita, ficou faltando um /n aqui, né? Ela fez 2 atentados. Não, foi um atentado só. País Brasil. Ah, sim, gente, isso aconteceu porque, como eu já tinha rodado esse programa antes, tinha ficado um lixinho lá nesse arquivo terrorista.dat, né? Atentado.dat. E aí ficou um monte de coisa aqui que Paola fez. Mas sempre apaguem, né, o arquivo. Quando você terminar de executar, apague o arquivo, porque senão ele vai buscar os dados de todas as vezes que você rodou lá.
Mas ó, o que eu queria era pegar Brasil, foi o que eu inseri aqui, né? Cadê? Deixa eu voltar. É 36, né? Então olha aqui, ó. País Brasil, vítimas 36, né? Ele buscou outras coisas aqui porque tinham mais de um registro de Paola terrorista, né? Por causa disso, né? Já tinham coisas escritas no arquivo. Mas vamos procurar então Paula, né? Código 2. 2. Terrorista inexistente. Bom, provavelmente tá dando algum probleminha aqui, certo? Mas eu vou considerar esse exercício aqui como finalizado e aí vou verificar qual é o problema. E depois mostro pra vocês, ok, pessoal? Então é isso aí e na próxima quinta-feira vamos ter mais um exercício. Até lá e um abraço.